A gente começa a semana falando de saúde, porque para ter uma vida melhor é preciso estar com a saúde em dia. E quando a gente fala de saúde, não se deve pensar apenas na abrangência física, pois o organismo humano é um todo composto de aspectos fisiológicos, mentais, emocionais e espirituais. Portanto, para ter uma boa saúde, é preciso considerar esses 4 aspectos. E aqui no estúdio, para conversar sobre esse assunto, o psicólogo Wagner Costa. Bom dia. Bom dia. Obrigado por ter vindo ao Bom Dia Amazônia. Obrigado pelo convite também. Vamos começar falando sobre essa diferença. Se é que existe diferença entre saúde emocional e saúde mental. Tem diferença? É porque quando nós falamos de saúde mental, nós somos muito direcionados para essa questão dos transtornos mentais, da doença em si. Então a gente está muito ligado na depressão, na ansiedade, no transtorno de pânico, que são transtornos que também têm a ver com a emoção. Quando se fala em saúde emocional, nós estamos falando muito mais no processo de educação. Porque o que seria essa saúde emocional? Seria a combinação das minhas emoções com os meus pensamentos e as minhas ações, o meu comportamento. Então eu manter o equilíbrio entre essas 3 coisas, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço, é um processo longo. Agora, pensamento, você falou agora sobre o que eu penso, né, o que eu sinto e o que eu faço. O pensamento, então, seria o primeiro passo para uma saúde emocional equilibrada, eu diria assim? Eu diria que sim. Cada pessoa tem um padrão, mas observa o seguinte, quando você pensa, você está preparando uma ação. Não existe nenhum tipo de ação sem que ela seja precedida por um pensamento, mesmo que esse pensamento seja inconsciente. Eu posso nem perceber que eu estou pensando, mas eu estou elaborando inconscientemente, daqui a pouco eu entro em ação. Então é necessário eu trabalhar o pensamento. E como eu trabalho esse pensamento? Começando a exercitar falando comigo mesmo. Todo mundo fala consigo mesmo. Todo mundo fala. É verdade, uma hora ou outra a gente acaba falando, né? A gente está sempre falando. Então eu começo a treinar, falar positivamente comigo. Me tratar bem é extremamente importante. Às vezes as pessoas elas estão sempre se xingando, se maldizendo, dizendo que ela é burra, que ela é incompetente, que ela não consegue fazer, que nada dá certo. Eu preciso mudar esse tipo de pensamento. E aquelas pessoas que só pensam negativo, por exemplo, vai procurar um emprego, olha, eu vou atrás de um emprego, mas eu já sei que não vai dar certo, porque todo mundo está atrás de emprego, ninguém vai conseguir emprego, então eu vou ser só mais um. Já saiu de casa com esse pensamento, obviamente. É o pensamento derrotado. Hoje, Esse é só um exemplo, né? Que são vários exemplo. Hoje, dentro assim. da psicologia, nós trabalhamos muito essa questão de você ser otimista. Então, hoje tem livros escritos ensinando como é que você aprende a ser otimista. Por quê? O otimista, ele sempre vê as coisas com uma perspectiva positiva. E aquela pessoa que ela é negativa, que ela é pessimista, tudo para ela, ela só vê o problema. Então, isso é uma diferença de pensamento. Quando eu pensar em alguma coisa, eu tenho que perceber que todas as coisas podem ter vários desfechos. Então, a primeira coisa, ensinar para os nossos filhos, quando ele tiver com problema, meu filho, olhe, sempre um problema tem várias soluções. Isso seria um caminho, não só para a criança, mas para nós adultos. Esse seria o primeiro caminho, eu diria. E com relação ao comportamento mesmo, por exemplo, tem gente que gosta de ficar ali mais isolado, de não ter muitos amigos, de não ter muita conversa, às vezes não trabalha dessa maneira, às vezes em casa. É meio que personalidade da pessoa mesmo. Quanto que isso pode influenciar de forma positiva ou negativa para a saúde emocional estar equilibrada ali? Vai do perfil de cada um, né? Nós sabemos que tem pessoas que elas são mais extrovertidas e outras que estão mais introspectivos, mais pensando nas coisas. Isso não é problema desde que não afete a sua vida social. Porque quando nós falamos de saúde, aquele conceito, né? É o bem-estar físico, mental e social. Então, se eu não estiver bem socialmente, isso também vai afetar minha saúde mental. Então, as coisas elas são sempre interligadas. Didaticamente, nós falamos em saúde física, mental e social, dá a impressão que são 3 coisas. Mas não existe saúde... É um interligado ao outro, exatamente. Né? Não existe saúde sem uma boa saúde emocional. Então, o meu comportamento eu preciso trabalhar. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de solidão, que eu curto a minha solidão, mas eu tenho que saber também
que outras pessoas precisam interagir comigo. É verdade. A gente sempre fala aqui no Bom Dia de praticar exercício, de se movimentar. Sexta-feira mesmo a gente falou sobre a questão do exercício para atividade para quem já está na terceira idade. Mas aí, como a gente falou, essa atividade no físico, se não tiver uma mente também ali trabalhando junto, o resultado não sai do mesmo jeito, né? Precisa esse trabalho em conjunto, literalmente. Corpo, mente e espírito. Certamente. Você vê que a questão da atividade física tem muitas pessoas que não conseguem fazer porque ela diz assim, eu preciso fazer exercício. Quem precisa não quer fazer. Então eu tenho que mudar meu pensamento. Eu quero fazer exercício. Eu tenho que me imaginar fazendo exercício e me sentindo bem. Porque quem faz exercício sabe o quanto é bom você correr meia hora e depois tomar um banho e sair para trabalhar. Entendeu? É verdade. Então eu preciso começar a trabalhar aqui dentro. Quando eu acordo, eu já penso no meu exercício e eu penso no bem-estar. Agora, Wagner, essa questão de sonhar, de ter objetivos, de ter metas, isso aí também influencia para a saúde emocional? Tem gente que vive a vida assim, hoje, amanhã, depois, e não tem uma meta, não tem algo que consiga buscar, né, que consiga ir atrás. Ter esse alvo, esse sonho, essa meta, ajuda também a manter o equilíbrio? Ajuda muito, ajuda muito. E repetir. Que nem você está dizendo, sexta-feira eu entrevistei alguém, repetir, isso é importante, porque nós aprendemos também por repetição. Então, quando eu tenho uma meta, o que ocorre? Eu direciono minha mente. Se eu não tenho metas, eu fico perdido, eu fico desfocado, eu fico ruminando coisas. E as pesquisas mostram o seguinte, quando você está perdido em seus pensamentos, como diz a música, geralmente você está ruminando coisas negativas. Então é importante eu estabelecer que eu vou aprender inglês, que eu vou fazer uma viagem, que eu vou economizar um dinheiro e eu trabalhar para isso. Então quando eu crio metas, mesmo que sejam coisas pequenas, eu estou estruturando o meu pensar. E isso ajuda a manter o equilíbrio. Olha aí, nós conversamos agora sobre esse equilíbrio na saúde emocional para começar bem a sua segunda-feira, para já ir treinando, né, a sua mente, você que está em casa assistindo a gente, e treinando também, fazendo suas metas, seus objetivos, organizando seu pensamento para pensar de maneira mais positiva. Wagner, obrigada pela tua entrevista aqui no Bom Dia Amazônia, por essa conversa. Obrigado, estamos à disposição. Até a próxima oportunidade. Tenha um bom dia.